A Manuela Serra e o José Nascimento, mas está no programa, penso que estão apresentados. Não vou introduzi-los. Imitei-te com a barba. Não vou introduzi-los porque os próprios vão contar as suas experiências. Queria perguntar, quando é que se iniciaram no cinema, se cursos fizeram ou não, e quando começaram a trabalhar propriamente no cinema e em que funções, até depois chegarem à realização. Mas faz parte da segunda parte das minhas perguntas, por isso começo por perguntar isso, mas podes ir até onde quiseres. Portanto, trabalho mesmo de cinema. Comecei em 74, quando regressei de Bruxelas, e integrei-me num grupo que estava a filmar os acontecimentos do 25 de Abril, pós 25 de Abril. Não é? Portanto, e iniciei-me como assistente de montagem Quer dizer, aquele filme Deus, Pátria e Autoridade é um filme a que eu me estou a referir, que Do comecei Simões? a trabalhar, sim, mas aquilo começou por ser um projeto coletivo, portanto, até à zanga. E então definiram-se os papéis, que o Simões passou a ser realizador, o Acácio de Almeida passou a ser o produtor, e eu, que já era assistente de realização, assistente de montagem, assim continuei até ao fim. Portanto, foi a minha experiência, a primeira experiência de cinema em Portugal foi com o Deus, Pátria e Autoridade. Ou antes de ser Deus, Pátria e Autoridade, foi sincronizar e fazer uma pré-montagem dos acontecimentos ligados à Revolução. Foi o meu primeiro contacto. E depois foi a formação da cooperativa Viver, que era o que se fazia na época. As pessoas ligadas ao cinema se organizaram em cooperativas. Esta cooperativa, o que tinha de diferente em relação às outras, quando me apercebi, é que éramos todos oriundos de Bruxelas. Portanto, isso dava-nos simultaneamente, digamos que pouco contacto com os outros cineastas que estudaram em Portugal. Como eram mais velhos, isto estou a falar no meu caso pessoal, não é? Não me sentia muito à vontade de lidar com os cineastas antes do 25 de Abril, que começaram a organizar-se antes do 25 de Abril e que tinham nitidamente um ascendente sobre o mundo do cinema. Por outro lado, era um mundo masculino. Não é? As mulheres que eu via ao longo As mulheres do... Desculpa, distraí-me aqui. Pois, o mundo masculino do cinema. Eram praticamente só homens. As mulheres eu via-as como anotadoras, assistentes de montagem, montadoras. Portanto, nós não nos vamos logo revoltar com o que se nos apresenta à frente, não é? Temos que viver. Portanto, adaptei-me. Nunca me importei de fazer trabalhos subalternos, desde carregar latas ou material de eletricidade que era muito pesado. Portanto, prestei-me dentro do interior da cooperativa a fazer o que fosse necessário para que o projeto se concretizasse. Portanto... Só uma perguntinha. Sim. Tu chegaste a Portugal vinda da Bélgica depois já do 25 de Abril? Exatamente por ter havido o 25 de Abril. Sim. Pronto. Sim. Portanto, eu estava a estudar cinema no Instituto das Artes e Difusão, em Bruxelas, que era uma escola. Havia uma outra ANSAS que era mais... Eu penso que tinha um nível académico mais elevado. Este era um instituto. Tinha a grande vantagem, a meu ver,
é que nos punham logo com uma câmara na mão e a gravar som e a fazer montagem, portanto, e esse aspecto agradou-me muito, porque eu sou mais de ação do que de teoria. Teoria para mim é depois. Mas, portanto, era isso, não é? Era isso que eu perguntei, era isso mesmo. Era só para ter certeza se foi antes ou depois de... E depois, de onde é que claro, sim. foi 25 de Abril, eu vim assistir ao 1º de Maio, num charter que foi organizado em Bruxelas. E houve assim um grupo de portugueses que veio assistir ao 1º de Maio. Evidentemente, que nunca mais pensei se não voltar. Depois, portanto, organizei as coisas e deixei o curso por finalizar e regressei a Portugal. E comecei logo a trabalhar, talvez por essa circunstância do grupo que estava a filmar eram belgas misturados com portugueses e, portanto, foi fácil integrar-me. Porque eram todos oriundos da Bélgica, a grande maioria. A cooperativa Vir Ver, ela forma-se quando? Logo, mais ou menos em 74, forma-se em que altura? Começa-se a falar e depois as papeladas só ficam legalizadas em 75, digamos. Mas já havia o grupo que tinha trabalhado com o Deus Parte Sem Autoridade e mais alguns. Claro. No fundo, a prática antecedeu a formalização. Sim, exatamente. Zé, não sei se queres agora. Bem, então, quando é que eu comecei a trabalhar? Assim? Exato, e se tiraste algum curso, desculpa, não estou informada sobre isso, tenho que perguntar. Então, como é que eu posso? Por onde é que eu posso começar? Pela tropa. Boa ideia. Portanto, eu fui para a tropa. Não dei... Portanto, deixei uma disciplina do 7º por fazer. Não dei as habilitações e fui para soldado. Para soldado tinha menos possibilidades ou menos probabilidades de cair nas guerras, não é? Coloniais. E tinha uma cunha. Daí que não tivesse escapado para Bruxelas ou para Paris. E, portanto, quando acabei a primeira fase da tropa, fui para o Serviço Cartográfico do Exército, que tinha um departamento de fotografia e cinema. Curso que fiz e onde fiquei, na Rua da Escola Politécnica, e estive lá calmamente durante um ano, até que o Estado-Maior do Exército decidiu mandar fazer 2 filmes na Guiné, para dar instrução às operações especiais, aos comandos, aos fuzileiros, por aí fora. E então eram 2 filmes, um que se chamava Como Montar uma Emboscada e o outro Como Fazer um Golpe de Mão. Filmes para os quais foram indigitados no Departamento de Fotografia e Cinema um realizador, que era um capitão miliciano, o Fernando Matos Silva, e um operador, diretor de fotografia, que era o Zé Luís Carvalhosa. E lá fomos os 3 para a Guiné. E as condições que tínhamos eram bastante deficientes, portanto não havia frigoríficos em Bolama, onde nós nos instalámos para fazer os filmes. O Zé Luís Carvalhosa tinha vindo de uma produtora e, portanto, para fazer estes filmes e como estes acontecimentos, estas estratégias militares são feitas durante a madrugada, ao início do dia, não é? No crepúsculo, o Zé Luís foi informar-se como é que podia fazer para se filmar tudo em noite americana. A noite americana pressupõe 2 filtros, um filtro vermelho, um filtro verde, e há ali uma relação entre os 2 filtros que torna as sombras mais escuras e por aí fora. Eu, pela minha parte, levei o gravador Magra 3, que era coisa, o arito da época,
E as fitas de arrasto cheias de música. Como ia estar 2 meses na Guiné, sei que devia levar música para ouvir. E, portanto, enchi as fitas de arrasto com música. Portanto, eu comecei a tentar fazer o pior, não é? Porque as fitas de arrasto devem ser virgens. O Zé Luís Carvalhosa, portanto, fomos filmando, lá filmámos tudo. E na volta, a película foi para o laboratório e quer dizer, quando saiu do laboratório foi um espanto, porque a maior parte do material não se via. Estava tão escuro que não se via. Portanto, os filmes foram imontáveis. Acho que tivemos os 3 para ir a Conselho de Guerra. E só não fomos porque houve alguém que interceptou por nós, que era o diretor do departamento, que era o Batista Rosa. E portanto, fomos no ano a seguir, como castigo, para Angola fazer filmes que se chamavam O Exército na Paz e no Progresso e que eram exibidos na televisão pelo Carlos Cruz, que ainda estava na tropa, e pelo Júlio Isidro. E portanto, foi o meu início no cinema. Desculpa, é anos 70 já? Não, isto é, portanto, eu entrei na tropa em 1969 e isto é 70, 71, 72. E, entretanto, comecei a trabalhar como assistente de realização no filme do António Pedro Vasconcelos, no filme do Fernando Matos Silva. O Perdido por 100 e o Mal Amado. E entro num programa que se chamava, em 2 programas que eram feitos em produção externa para a televisão, que se chamava O Ensaio do Impacto, onde estavam, portanto, geridos, produzidos por João Martins, que tinha na rádio um programa que era a 23ª Hora, que era um programa mais ou menos que tinha um lado social mais notório e passava música contemporânea da altura, a música anglo-saxónica, sobretudo. E portanto, comecei a trabalhar para esses programas como assistente de montagem, de realização e de produção. Uhum. E dei-me mal com a assistência de produção, porque nunca tive muito a ver com isso. E passei a trabalhar como assistente de realização e montagem. Já tinhas saído da tropa, entretanto? Sim, não. Já tinha saído da tropa, sim, quando comecei a... Não. Sobrepus. Ok. Sim, porque a tropa, aquilo depois, quer dizer, depois de ter estado em Angola, não é? No ano a seguir, depois a tropa ia para lá jogar aos dados, pocket dados, com os oficiais e tal. Aquilo Já era... Já e não a maior era parte das pessoas que lá estavam eram pessoas que tinham trabalhado no cinema ou que estavam a trabalhar no cinema e que tinham sido obrigadas a ir para a tropa e, como eram especialistas, tinham acabado por ficar no departamento. Portanto, quando ao 25 de Abril estavas em que situação? Ainda na tropa não? Já tinha passado? Não, já não estava na tropa. Já estavas. Mas já trabalhavas em cinema, portanto. E nessa altura... Mas é isso Pois. onde eu estou, é nesses programas. Sim. Já é depois do 25 de Abril isso? Não, antes é 72. Antes. Sim. Ok. E quando chega... Portanto, eu saí da tropa em 72. Certo. E portanto, sobrepus as 2 atividades. Uhum. E, portanto, nestes programas trabalhavam alguns cineastas do chamado Cinema Novo Português, o António Pedro Vasconcelos, o Fernando Lopes, o Damião, com textos escritos pelo
nosso poeta, pois agora não consigo dizer o nome. Sim, depois já volta. Pelo Álvaro Guerra, depois mais tarde pelo João Alface, e onde trabalhavam, para além do Fernando Lopes e do António Pedro Vasconcelos, portanto, mais tarde, o Fernando Matos Silva e o João Matos Silva, está ali. E estes programas eram programas que tinham uma objetividade mais social, portanto, um approach mais social, mais político, e onde a maior parte dos realizadores exploravam, e que eram de esquerda, alguns, exploravam os temas que depois eram mais tarde exibidos na televisão, e muitos deles eram censurados. Com coisas, essa censura era absolutamente ridícula, porque não tinha noção nenhuma do que era, porque o país era iliterado politicamente, não é? E portanto eles não tinham noção nenhuma do que é que estava nas entrelinhas, que pudesse ser cortado, que não devesse chegar ao público, e portanto faziam cortes muitas vezes sem sentido. E portanto, e nesse sentido, depois mais tarde, já agora para fazer a ligação mais tarde, o João Martins associa-se a uma empresa da Caliça, de construção civil, e integra esta equipa que trabalhava. Portanto, era eu, o João Matos Silva, o Fernando Matos Silva, o Vítor Silva, o José Luís Carvalhosa, o Carlos Lopes, o Meninão. O Carlos Lopes é o corredor, não é? Não é o Carlos Alberto Lopes. Carlos Alberto Lopes, o Vítor Estevão, assim, a Monique Rutler. Monique Rutler vem mais tarde. Monique Rutler é essa em equipa já, assim. Então, somos integrados e esta empresa, Planigráfica, como se chamava, queria que nós picássemos o ponto às 9 da manhã e saíssemos para o almoço, e nós dissemos de maneira nenhuma, porque o nosso trabalho não tinha a ver com horários pré-estabelecidos, que era quando era preciso trabalhar, trabalhávamos, que dávamos mais horas por semana que qualquer um dos outros trabalhadores da Planigraf, e entramos em guerra, em conflito laboral. Mas isso antes do 25? Sim. Sim, é depois daí que chegamos ao Lar do Carmo filmar as primeiras imagens do 25 de abril. Como é que se resolveu esse conflito? Não, com a empresa? O conflito, porque fomos ao segundo andar, que era uma empresa de advogados, e fomos lá fazer queixa e pedir ajuda. E um dos advogados foi o nosso Presidente da República. Como é que se chama ele? Não. Isso era o advogado laboral do trabalho. Não, foi um dos nossos Presidentes da República. O primeiro e os Ramalhianos? Não. Mas o quê? Sampaio, sim, Jorge Sampaio. E o Jorge Sampaio aconselhou-nos então o Marcelo Curto, que era especialista em relação laboral. E ficámos sem trabalho, não é? Saímos todos em conjunto, coletivamente, desta Planigráfica. E, portanto, entre nós decidimos que nos íamos manter juntos enquanto equipa, e começámos a pensar formar uma cooperativa de cinema e tal. Isto foi em novembro, dezembro de 73, e este senão quando se começa a falar do 25 de Abril, desta revolução militar, deste movimento das Forças Armadas, etc. Por um lado, na Cine-Equipa havia uma tendência do Partido Socialista
ou melhor, informações através do recém-formado Partido Socialista, por outro lado, do MDP-CD, isto é. Portanto, o João e o Fernando tinham ligações ao Partido Socialista, eu tinha ligações ao MDP-CD através do Carlos Plantia, que era do Século Ilustrado, e da Maria Antónia Paula, que depois também fazia a ponte entre o MDP e o Partido Socialista. Maria Antónia Paula, mãe do nosso primeiro. E portanto, soubemos que estava para acontecer um movimento militar, a 16 de março, e fomos seguindo o processo, e portanto depois soube-se que o 16 de março tinha falhado e que, não é, havia um próximo movimento, a 25 de Abril, e ficámos à espera dos sinais nas rádios. Andámos por Lisboa de carro a tentar perceber os movimentos dos militares, etc. Voltando atrás aos programas, entretanto chega um pedido vindo, sabe-se lá de onde, não é? Nós sabíamos, e como eu trabalhava na televisão, ia lá a fazer os acabamentos na Steinbeck, limpar os negativos e acabar os programas a correr para entregar na televisão. Pediram para eu fazer uma espécie de mapeamento das sentinelas, portanto, dos guardas que faziam a segurança da televisão, coisa que eu fiz. Portanto, à noite, é assim, há tantos não sei o quê, e ali eles fazem este percurso, etc. Pronto, e deu-se o 25 de Abril, não é? E depois de manhãzinha já estávamos lá no Carmo, não é? com a câmara. Não é? Filmar, e também filmaste o 1º de Maio. Quer dizer, quem filmou foi o... Não, sim, isso depois filmámos, isso foi já coletivo, sim. Claro. Mas quem filmou foi o José Luís Carvalhosa, não é? E eu e o Fernando e o João estávamos lá a assistir, de vez em quando dizíamos: José Luís, olha ali, sim, faz ali aquele plano. Sim, mas quem filmou, não é? Foi o José Luís. Claro. Talvez agora saltamos aqui para a Manuela. Sim, eu só queria se calhar a Manuela para chegar um bocadinho mais ao frente, para ficar mais próxima do microfone. Eu até ouço bem, mas não sei se consegue ouvir bem. Então, já agora, o próximo capítulo, não é? Ficámos no 25 de Abril, não é? Ficámos no 25 de Abril, depois segue-se uma série de produções até ao teu primeiro filme como realizadora, mas, entretanto, fizeste uma outra série de trabalhos, não é? Sim, trabalhei sempre preocupações de que o meu nome viesse nos genéricos, que eu tivesse um ordenado. Portanto, nunca me preocupei com isso. Aliás, já para o segundo filme do Simões, que era o Bom Povo Português, fartei-me de trabalhar e assinar recibos, mas nunca recebi dinheiro. Foi assim uma coisa engraçada. Bom, aliás, tive que ir trabalhar para fora para sustentar algumas despesas da cooperativa. Fui trabalhar acho que aquilo é Instituto de Educação Permanente. Okay? Também trabalhei numa produção do Cunhatelos, portanto, só me consegui realmente impor quando conseguia o financiamento do Instituto Português de Cinema. Que foi em 79 ou foi um pouco antes? Eu pedi em 78, olha, não também só para ter uma ideia. Porque o filme começas a filmar em 79, não é? É. Por isso o projeto foi de 77. Eu apresentei 77. E recebi em 78, digamos que foi assim. Uhum. E já agora, se quiseres falar desse teu filme, que aliás é o único, um filme maravilhoso, como é que memórias é que... Podes dizer o nome? Sim, claro, o Movimento das Coisas. O Movimento das Coisas, pois. Quer dizer, digamos que eu tinha um papel na cooperativa
que é um papel que quase que não se vê. Estar em tudo, não na primeira linha, mas na retaguarda das coisas. Portanto, isso facilitou-me muito a vida, porque sabia perfeitamente como é que as coisas funcionavam, todo o processo cinematográfico, como é que ele se processava, não é? Aprendi isso. E pude-me dedicar exclusivamente tentei deixar para trás um bocado todos os problemas da cooperativa e dedicar-me ao filme. Interessa saber o filme, mais do filme, é isso? Não, só, sei lá, por exemplo, será bom dizer que é um filme em que vais para o Minho filmar a vida de uma aldeia, andaste a fazer pesquisa por todo o país sozinha, não é? Sim. Eu li isso. Sim, é verdade. no livro da Hilda Castro. Sim. Depois foste filmaste ao todo um mês, 2 períodos de 15 dias, o que foi pouco para aquilo que seria melhor, não é? Aprofundar. É preciso exato. Mais tempo. A equipa era grande, era pequena? Pequena. Pequena para os dias, para a época. Mas mesmo assim, tivemos que contratar eletricistas quando foi preciso iluminar o largo da aldeia ou a igreja. Portanto, aí contratámos eletricistas, mas éramos 6 pessoas. E depois houve uma interrupção por falta de verba, não é? E depois voltaste lá. Isso eu já sabia desde o início que não ia chegar para o filme todo. Portanto, mostrei à Gulbenkian a parte que fiz e foi o Fernando Azevedo. Estou a dizer bem? Sim, deve ser. É, não é? Trabalhava na Gulbenkian. Ele gostou tanto do filme porque já havia um alinhamento de quase todo o filme. Faltavam coisas, mas já havia um alinhamento. Ele gostou tanto que consegui logo o subsídio da Gulbenkian e fui filmar a segunda parte. Mais uns dias. Embora eu estivesse numa cooperativa e supostamente até aí eu ter partilhado muito nos projetos dos outros, eu tive necessidade talvez de afirmação, e para que não houvesse colagens, tive necessidade de fazer muito sozinha, porque havia uma espécie de uma atitude pouco saudável em relação aos dinheiros. Eu já me tinha apercebido disso, em relação aos dinheiros e em relação até aos conteúdos, porque as minhas notas, que eu comecei a escrever em 77, foram surrupiadas. Portanto, tive essa necessidade de me isolar, porque já não sabia muito bem as linhas com que me estava a cozer, não é? Portanto, aí fui muito, talvez, impositiva de querer fazer aquilo muito sozinha. Por afirmação e por já falta de confiança nas pessoas. Interessante. Desculpa, continua. Também, não, agora ia seguindo o que tu me tinhas proposto, talvez de falar como é que eu depois resolvi andar por aí, pelo país. Não é? Sim, a preparação. Sim, à procura de uma aldeia. Eu não fiz tudo sozinha, tinha-me esquecido, até já morreu essa. Foi a Manuela Menezes, que foi comigo numa outra viagem, e foi o último. Mas fiz algumas viagens sozinha. Não gostei muito do Sul, porque há mais preconceito em relação à mulher. Isto, sem dúvida nenhuma, há uma abertura para a aceitação da mulher. É mais fácil o Norte, na época, do que o Sul. E tive uma indicação até de uma americana sobre esta aldeia de Lanheses. E depois de ver algumas aldeias, resolvi ir. Ela tinha-me falado e eu fui ver e fiquei encantada com o cenário, todo o cenário, não é? Um bom cenário é quase um bom filme, não é? E aí fui falar com o padre e foi-me relativamente fácil, talvez
por ter tido essa americana que fez lá um trabalho. O marido consertou o órgão, formaram um coro que eu depois mais tarde filmei. E depois, pronto, é estar. Eu acho que a preparação faz-se muito por estar com as pessoas de uma maneira verdadeira e sem posturas de eu sou cineasta, estou aqui a fazer um... Quer dizer, tem que haver uma empatia muito grande com a população para se conseguir a naturalidade, e foi isso que eu tentei fazer, não é? É engraçado que se falou de manhã do filme da Margarida Gil, Relação Fiel e Verdadeira, como sendo um filme em que uma mulher fala sobre mulheres. Mas o teu filme também é feito por uma mulher sobre personagens e sobre femininas, essencialmente, não é? Sobre o mundo feminino. Será? Sim, seria. Claro, isso foi uma opção que eu não estava muito disposta a fazer um discurso de militância sobre as mulheres e, portanto, melhor é mostrá-las. Melhor que eu conseguir, não é? É mostrá-las. E foi isso que fiz. Favoreceu o facto de no Minho houve muita imigração dos homens, portanto, verdadeiramente eram as mulheres que trabalhavam ali na aldeia. Os homens trabalhavam pontualmente, mas, sinceramente, à tarde eu ia ao largo e os homens estavam todos a conversar uns com os outros, e depois ia às famílias, e lá estavam as mulheres a trabalhar no campo, na lida da casa. Isto era o que se passava verdadeiramente, não é? Portanto, não sei se pelo facto de estarem fora ou... O que é certo é que se organizaram assim, as mulheres ganharam poder, tiveram que recorrer, tiveram que fazer o que os homens faziam antes, não é? Porque os homens ausentaram-se. Portanto, elas ganharam uma força. E isso eu gostei em relação a outras regiões do país, inclusive atrás dos montes, é que é uma alegria naquelas mulheres que eu penso que vem também de terem conseguido um espaço, nos espaços, terem poder. Elas eram mais poderosas que talvez... Eu senti mais poder da parte da mulher do que, por exemplo, nas beiras. Não sei se é pela riqueza do terreno e da propriedade privada, que, portanto, permite a realização, cada um se realizar com o que produz, não é? Essa alegria foi o que me prendeu também ao Minho. E porquê que demorou 6 anos a acabar o filme? Sem entrar em muitas complicações, mas foram problemas de financiamento, de montagem? Foi sobretudo pelos os membros da cooperativa, sobretudo um em especial, não ter gostado nada. Quer dizer, ele gostou do filme, mas não gostou nada que eu tivesse feito aquele filme. E fez tudo para eu não acabar o filme. A verdade é esta. Pronto. Inclusivamente acabar com a cooperativa. E pior, eu consegui 2.500 contos. Conseguiram 2.500 contos do Instituto Português de Cinema, sem eu saber, sendo eu da direção da cooperativa. Não soube. Portanto, nas minhas costas pediram dinheiro e depois fizeram uma carta que eu vi mostrada por Assis de Brito, em que diziam que aquele dinheiro tinha sido eu que tinha gasto no movimento das coisas. Ora, não há maior aldrabice que esta, não é? Que eu nem sabia que aquele dinheiro existia. Portanto, eu levei anos a tentar provar ao Instituto Português de Cinema que eu não tinha gasto aquele dinheiro. Porque para ter a última prestação para a pós-produção eu tinha que justificar todo o dinheiro que tinha gasto, não é? Ainda é assim? Portanto, é graças aos outros membros da cooperativa
que eu demorei tanto tempo. Como fazer explodir uma cooperativa? Eu explodi, não é? Acho que fiz isso. Não é? Eles quiseram acabar, pelo menos humildemente, tenho a certeza, para fazer para encobrir essa história, não é? Talvez passarmos ali Sim. ao Zé. Bom. Também estavas na tal cooperativa, na Cine Equipa, não As é? Que tinha- cooperativas. mas outras cooperativas também participaste noutras? Não Não, percebi. não. Era a Cine Equipa, não é? Sim, sim. E o teu primeiro trabalho de realização foi, desculpa lá, tenho aqui, mas não consigo consultar agora. Sim, eu comecei a fazer pequenos filmes ainda durante os programas do ensaio e do Impacto. O Impacto era no segundo canal, onde eu Certo. comecei, Sim, claro. e depois no primeiro. Mas isso era televisão, certo? Sim, isso é televisão. Sim. Exato. Na cooperativa, depois, para além dos programas que tínhamos para a televisão, depois eu fiz um filme que se chamava Pela Razão que Tenho, que era em Quebradas, que era uma cooperativa que ocupou umas terras abandonadas e que tinham que usar as caçadeiras para se defenderem da população do Rio Maior, e a população do Rio Maior andava com aquelas mocas do Rio Maior que faziam que percorreram o país inteiro, não é? Que eram assim, umas mocas de madeira. Portanto, aquilo havia um conflito aberto. Dessas mocas. E pronto, esse foi o meu primeiro filme. Que aliás aparece naquele ensaio que vimos há pouco, não é? Sim. Exato. E depois fizeste mais alguns até chegar ao teu primeiro filme de ficção, mas já nos anos 80, Isso não era é? anos 80. Sim, sim. E queres dar uma ideia de que foram esses filmes ou de algum que queres contar alguma coisa em particular? Portanto, o paraíso das cooperativas, de alguma maneira, acabou por chegar ao fim. Cada um depois seguiu o seu caminho, não é? Para não estar a entrar muito nos conflitos. E eu, portanto, depois de ter saído da Cine Equipa, continuei, fui convidado para fazer uma série de filmes para a televisão, com a Juventude Musical Portuguesa, depois com a Constança Capdeville, a Ivete Centeno, os cantores líricos da altura, a Helena Afonso, o Luís Madureira, o António Wagner, bom, por aí fora. E pronto, e depois comecei, não é? Continuei independente. A maior parte das coisas que fazias eram programas de televisão e documentários com uma tendência política ou social marcada, julgo? Não, nem sim, sempre. não. Depois os documentários ficaram um bocado pelo caminho, não é? Porque Quando é quer dizer, que chegas à depois- ficção? É com o Repórter Não, X ou é antes? é com a Repórter X, Só. sim. Então, desculpa. Não, portanto, Terra de Pão, Terra de Luta ainda é feito dentro da Cine Equipa. E entretanto sou convidado para professor da Escola de Cinema, professor de montagem, e estive lá durante 7 anos. E é nessa altura que consigo ter dinheiro para fazer o Repórter X. Há muito tempo não vejo esse filme, desde essa altura. Gostava de ver. Não está publicado, pô, não. Não. É pena. Sim. Eh, Mas sim, mas já não se publica nada, não é? Já, os DVDs já foram, agora são fecheiros de computador. seja como for, Não, mas sim, mas já... é verdade que já há menos DVDs, mas Não, já mas é, por há- exemplo, o outro filme que eu fiz a seguir, o Tarde Demais, não é? Sim, Não há... O Paulo Branco vendeu a Luz ao Mundo, a Luz ao Mundo meteu os filmes na prateleira e nunca mais divulgaram, nem nunca mais puseram mais DVDs à venda, portanto não existe.
Pois é, isso é lamentável, porque esses filmes fazem-nos Como imensa isso, a maior falta. parte dos filmes de cinema Pois. português deixou de existir a capacidade de tu poderes comprar um filme. Isto há uma questão É para possível, não para se resolver pode com os arquivos. voltar. Não, agora, o Tarde Demais está na Cinemateca. A Cinemateca está a restaurar o filme. Mas, quer dizer, tem que ser assim, ou melhor, portanto, tem a ver com os direitos sobre o filme. Não Pois é. E os Não direitos és sobre o produtor. filme. Eu fui produtor do Repórter X. Sim. Não é? O Repórter X está na Cinemateca também e precisava ter dinheiro para, não é? Estar a convertê-lo e a divulgar. Mas a questão depois é essa dos direitos de autor. Não é? E, portanto, os direitos de autor do Tarde Demais vão de acabar daqui a uns anos. Pois. Falou-se. Portanto, eu não tenho capacidade de percebes? Nós não temos, de resto, a maior parte de nós. Falou-se também de manhã, a Hilary Owen falou da importância de se dar atenção aos filmes que não foram realizados, aos projetos, aos filmes não feitos. E dentro desse tema, particularmente na altura até por mulheres, também, enfim, toda a gente tem projetos que não realizou, faz parte da vida, mas eu queria perguntar especificamente pelo projeto do teu segundo filme, que se chamaria O Movimento Das ondas? das Ondas. E que filme é que seria? Podes-nos dar uma ideia? Sim, era tão simples como o outro, como o primeiro. Era Lisboa e as praias que a envolvem, não é? Lisboa tem uma situação privilegiadíssima. E, portanto, há as ondas do mar e há as ondas da cidade. Se fizermos atenção ao ouvido, são notórias essas ondas na cidade. Queria tirar. E evidentemente queria denunciar esta coisa estúpida que se estava a fazer, que é as pessoas trabalham em Lisboa e vão viver para o Cacém ou para Moura. Quer dizer, a organização estúpida que estava a acontecer da deslocação, horas que as pessoas levavam a deslocar-se do trabalho para o emprego. Uma das coisas que queria focar, não é? Das personagens que queria focar seria isso, esse absurdo, não é? Queria também criar várias situações, introduzindo atores, por exemplo, nas bichas dos autocarros, para provocar conversa, não é? Queria focar-me no que já desapareceu em Lisboa. É com tristeza que eu vejo uma cidade tão acolhedora está-se a tornar inóspita, hostil, uma cidade tão desagradável. Como fomos capazes de dar cabo da beleza e da atmosfera que existia em Lisboa, não é? Pois ouço este argumento absurdo que para construir é preciso destruir. Claro que é necessário destruir, mas porquê destruir a qualidade para se construir? Ia-me saindo merda, mas é mesmo verdade, quer dizer, cimento, as pessoas, quer dizer, esta opção de metal e cimento em que vivemos agora só nos pode tirar horizontes. Vivemos sem horizontes e é isso parece que é o pretendido, não é? Com má qualidade de vida, a qualidade de vida desceu e estamos rodeados de... Sim, mas enfim. Portanto, a minha problemática era um bocado essa, não é? Lisboa, na altura as infraestruturas ainda não tinham sido feitas, de maneira que eram caótico, isso no fim dos anos 80. Portanto, era um pouco isso. E a praia, que é de facto o que há de melhor em Lisboa neste momento. Agora já não, porque estão cheios de gente, não é? Mas leva-se horas a chegar à praia e a sair da praia. Mas portanto, era um bocado isso, fazer o contraste da pressão do tempo da cidade com o tempo natural do campo. Tinha um outro projeto que era a inocência, de fazer criança ir aos bebés e às crianças muito pequeninas
ficou por aí. Esse projeto. Sim. Candidataste a concurso? Candidatei-me e tentei, mas foi sempre recusado. Tentei falar diretamente com a Zita Seabra para ver se apelava até um bocado à sororidade feminina, mas ela nem percebeu. Portanto, e depois várias coisas, o estilo, extremamente o estilo, toda a atmosfera do cinema. Só encontrei hostilidade da parte quando ia a estreias, que me convidavam assim, sentia hostilidade da parte dos meus colegas, ao ponto de me virarem, eu dirigi-me para falar e cumprimentos ao fim, virarem-me as costas ostensivamente. Portanto, desisti, o que é que eu estou a fazer neste meio? Não tenho ninguém. Não tenho ninguém com quem me dê. É impossível sobreviver sozinha no meio, é impossível, não é? Portanto, olha, curiosamente, e não é por acaso se calhar, das pessoas que menos hostilidade senti foi da Cine Equipa. E não procurei, porque eu tentei os produtores todos, exceto aqueles que tivessem qualquer coisa a ver com o Simões, não é? Porque é uma pessoa tão mal formada que é capaz de tudo. E, portanto, qualquer pessoa que pudesse ter ligações com aquela criatura, eu não quis contacto, não procurei. E a Cine Equipe tinha alguma ligação com o Simões, trabalharam juntos, etc. Portanto, para mim era logo não. Não tive. Que ligação é que tínhamos com o Simões? Nenhuma. Eu vi o Carvalhosa trabalhar com o Simões várias vezes. Sim, mas a cooperativa em si não tinha. E vi muitas vezes o Matos Silva a confraternizar com o Simões. Mas sim, confraternizávamos todos, não é? Ai, mas eu fiquei de tal Então, forma traumatizada que o grupo zero era o Seixas, a Solveig, a Paula não, mas Porro e por aí eu fora. tinha uma postura muito Depois era a Cine é? Qua Non. E depois. Mas eu fui a Cinema com nós. Sim, então, Deram-me tanta. nós tínhamos de alguma maneira uma solidariedade entre nós. Porque estávamos mais ou menos em oposição a outra parte dos cineastas portugueses tinham ocupado o aparelho de Estado e que estavam ligados ao PC. E, portanto, isso criou uma clivagem entre as pessoas que eram mais independentes Sim. e as outras que aproveitaram a onda e foram lá para o funcionalismo público. Sim. E nós vimos muito aflitos nessa altura, enquanto cooperativas, não é? Tu estás a falar lá. Mas quer dizer, mas sim, o que eu estou a dizer é que nós ganhamos, de alguma maneira, uma fraternidade entre nós, não é? Cooperativas, portanto, todos nos dávamos mais ou menos uns com os outros. Não estou a ressalvar nada. Sim, eu sei. Eu estou um bocado tensa porque não estou habituada a falar, mas à parte disso, sim, não. Quer dizer, havia cordialidade. Agora, a única cooperativa com quem eu vi que Vir Ver trabalhou foi com a Cine Equipe. Pronto, ainda bem. Sim, mas eu, por exemplo, tu estás a dizer isso. Isso vem com uma carga tão dramática, não é? Sim, mas é porque Mas eu não estou, juro-te, não estou. Já nem me lembrava que tínhamos colaborado com o. Nem estou a ouvir nada. Mas eu não te via lá. Na Cine Equipe. Mas eu andava por lá. A trabalhar. E para falar de outros dramas, projetos que não tenhas realizado, até porque. Foram muitos, não vale a pena. Olha, por Vale a acaso, pena. olha, por acaso, a propósito disso, sabes quem é o Daniel Pereira? Não sabes. Sabes quem é o Zé Mazeda? Sim. Portanto, eu trabalhava com o Zé Mazeda. E sabes o que é que ele me disse? Quando soube que eu vinha aqui, para te dar um recado. Que gostava imenso dos teus projetos. Ele está ligado à distribuição e à produção. O Daniel trabalhou como. Sim, era o braço direito de Mazeda. Pronto. Sim, é puto fixe, é engraçado. E, portanto, ficou muito triste porque o que foi aprovado na altura foi o que eu gostava menos. Porque achava que os outros eram muito melhores. Portanto, Talvez seja de abrir as perguntas à assistência, não? Sim. Querem dizer algumas
Está aqui o microfone. Não sei se está a funcionar. 2 segundos, não é? Funciona enquanto está. Já está. Olá, sou Hilary Owen, da Universidade de Oxford, e tenho uma pergunta para a Manuela. Quando houve uma nova versão restaurada, não foi? Que foi visionada no ano passado, de O Movimento das Coisas, pelo Stone and the Plot, o Daniel Pereira, e foi um grande momento muito, muito comovedor, muito importante para todos nós que seguimos o cinema deste período. O que é que podemos fazer para divulgar mais, não é? Para continuar com este ímpeto? Porque é um momento importante, é um marco para o cinema em Portugal e para o cinema por mulheres em Portugal. Então é importantíssimo que não desapareça outra vez. O que é que podemos fazer para promover e dar um impulso para apoiar este filme importantíssimo? Eu tenho um distribuidor, que é o Daniel Pereira. Sim. E ele tem feito um trabalho, eu acho, excelente. Portanto, através da distribuição, acho que é a via mais direta, não é? E possível. Ao DVD há agora um problema, que é os direitos de autor do Zé Mário Branco, que ele já tentou, mas ninguém dá respostas. Este país é muito lento sempre a dar respostas, não é? Portanto, estamos à espera de uma resposta para DVD, mas isso eu posso dar o contacto do Daniel Pereira, ele sabe responder melhor que eu. Sim. Muito obrigada. Sim. Mas há bocado, antes de entrarmos, eu perguntei isso à Manuela e dei-lhe os parabéns, porque o filme dela tem andado por diversas cidades, países, Sim. portanto não tem estado parado o filme. Tem sido visto por muita gente, verdade, não é? É verdade. Isso é muito bom. É estranho. Aliás, eu tive a oportunidade de ler, eu sou um leitor possível, o meu nome é João Matos Silva, sou um reformado no audiovisual. És o João Matos Silva? É. Eu não te reconheci. Eu li nessa revista do Público uma frase sua. Percebi da leitura que tinha sido finalmente feita justiça e reconhecido o seu valor e o valor do filme. O que me alegrou, como é evidente. Eu não sou como aqueles que gozam com a destruição dos camaradas de profissão, ou que acham muita graça quando não alcançam os seus resultados, ou que os filmes correm mal. Bom, mas houve lá uma frase sua que eu não posso deixar de trazer à colação, que foi que depois de ter, enfim, historiado este percurso, cheio de escolhos, cheio de ingratidões, cheio de traições também, aliás, como se constata. Há uma coisa que diz que é, depois acabaram todos à batatada. Foi assim, Manuela. Eu disse a batatada. Diz, lá está lá escrito. possível. Acabaram Mas todos é em sentido figurativo, não é? Sim, claro, está bem. Embora o Simões tocava à porta da minha campainha, eu abria e ele batia-me. Lá, então Nunca afinal, percebi porquê, mas está então bem. sempre havia razão para a batatada. Sim! O Simões bate e faz muito mais. É a figura típica do macho português. É bem, mas o macho português, pá, no seu pior. Muito bem. Acha que essa hostilidade toda contra si era só pelo facto de ser mulher? Quer dizer, neste caso, a maneira como ele trata as mulheres, ou tratava, não sei, pode ser que tenha melhorado. Sim. Era. Por ser mulher, não. Talvez por ser mulher, não. Ou talvez ele achasse que o meu trabalho, de qualquer maneira, pudesse competir com o dele. Não era um trabalho para mulheres? Ou era assim especificamente? Eu acho que era uma coisa... Não percebi, desculpa. Microfone. Se não seria um trabalho para mulheres, ou se... Não, não é...
Quer dizer, isso é entrarmos num campo, é a problemática feminina e masculina, não é? Que é muito mais complexa do que. Agora, dentro do meio do cinema, isso era usado e aproveitado, não é? Ainda hoje, não é? O mundo é dos homens e o mundo do cinema era o que faltava. Agora as mulheres querem irem para o mundo do cinema. Não é? Isto era dos homens, vamos lá ver. Temos festivais internacionais, como é a produção dos prémios. Já não é assim. Não, eu estou a falar de 70, dos anos 70, 80. Sim. Eu gostaria de fazer uma. Sim, mas já agora um parênteses, não é? Sim. Mas também, por exemplo, quem ia estudar para fora, não é? Sim. Fazer curso de cinema lá fora, por exemplo. Sim. Não me lembro de uma mulher ter ido fazer. Pronto. E a questão é essa, não é? Sim. Que era o acesso Foi a Noé. à profissão. E a profissão era uma profissão masculina, sobretudo. Não é? Sim. Quer dizer, feminina, enquanto anotadoras, atrizes, Exato. guarda-roupa, maquilhagem. Sim. Não é? Sim. As equipas constituíam-se femininas, mas dentro de alguns. Montagem também. Sim, Montagem. claro. E assistentes. Quer dizer, era Assistentes. havia muita, havia e Ainda há, muita sim. hierarquia. Sim. Gostava de fazer uma pequena agenda, porque tem a sua graça, a maneira como chegámos ao Largo do Carmo. Dia 24 de abril, depois de 8 horas, do Albuquerque, que era um antigo Estado sabido na Guiné, onde tinha sido ferido, e era jornalista, e estava dentro do processo revolucionário, porque era um dos cidis que contatava com a cúpula do golpe, telefonou-me. Às 18 horas, não me esqueci. Ó João, é amanhã. Amanhã o quê? Amanhã. Amanhã já sabes o que é que vais fazer. Como é amanhã, pela madrugada diz na carta do Túlio ao Fernando, onde nos juntamos e convocam-se as hostes. Convocaram-se as hostes. Só que nós não tínhamos material. Sim. E tivemos então que nos socorrer na boa vontade no meio do mar mais importante, patrão da publicidade, que era o Galvez Rodrigues. Assim se vê como às vezes no campeonato pode-se Que era uma empresa chamada Telecine. Ah, Emprestou-nos uma câmara. mas o patrão da Telecines era bem engraçado. Da Telecines, era. Para o 25 de Abril, para filmar o 25 de Abril mesmo, não foi? Ele emprestou isso na véspera ou no próprio dia? Na madrugada, ok. na manhã, Muito bem. na manhã, sim. Ó Jorge, empresta-lhe material. O que é que vocês querem material? Ó Jorge, precisamos de material. Ainda há lugar a mais uma ou duas questões. Sei lá. Vamos falar sobre. Eu gostava de, Sim, fala. de entrar aqui numa zona transversal que é o cinema português, ou melhor, o novo cinema português, e uma fase de transição que é com o Oliveira e com o Amor de Perdição. E o Oliveira, quando ganhou o apoio para fazer o filme, isto tem a ver com as cooperativas, não é? Não tinha o dinheiro suficiente para fazer o filme. E todas as cooperativas, na altura, apoiaram o filme do Oliveira, quer com material técnico, com pessoal, e foi assim que o Oliveira conseguiu fazer o Amor de Perdição. Porque esteve em risco a realização do filme, por uma data de razões, mas esteve em risco de não acontecer. E exatamente porque havia uma crítica, quer dizer, aquilo já o poder político já estava na rua, e a crítica aos cineastas burgueses já era de tal modo acirrada que o filme teve em riscos de não ser feito.
Muito interessante isso. Sim, sim. A cooperação das cooperativas. É que permitiu que o filme fosse se calhar foi o último ato heróico das cooperativas, mas sim. A propósito do amor de perdição, eu tive um episódio com o João Bernardo da Costa muito engraçado, porque consegui uma entrevista com o Zé de Perdigão para conseguir subsídio para isto antes de filmagens. E depois quem estava era o João Bernardo da Costa, quem estava na Gulbenkian, na secção de cinema. Portanto, ele foi comigo, e eu entrei num escritório lindíssimo, com uma vista. Entramos os dois e ele deu um raspanete ao João Bernardo da Costa, nem falou de mim, nem me ligou nenhuma, nem nada. Entramos os dois e ainda estamos a rir. Porque ele não conseguiu falar nada por causa do humor de perdição. Na altura estava a passar, creio que em episódios na televisão. E tive muito má reação do público. Sim, porque o filme era lento e em episódios ainda mais. Portanto, não tinha. E a preto e branco. E tinha sido Não era. o João Bernardo da Costa a conseguir o dinheiro, a influência para o humor de perdição. Portanto, a partir daí eu já não queria mais nada com o cinema português ou a Zé de Perdigão. Não. E aí não tive subsídio, de facto. Só um ano depois é que tive. Mas eu fui bastante repreendido. O João Bernardo. O CPC vai até quando? Não, mas o Oliveira teve apoio do CPC, não? Para o amor de produção, não? Sim. 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 É isso, pois. Porque o CPC durou até 76. Não é? Que é o drama do cinema, não é? E não só. Foi sensível ao prestígio do senhor. E ninguém entrou com dinheiro para acabar o filme. Portanto, toda a parte do barco é uma parte custosa, que tem que ser construído, a morte, portanto, foi tudo já financiado por mim. Eu fui produtor executivo do filme do Sr. Oliveira, que é uma coisa que muito me honra, porque aparece lá na pantalla eu e o António Escoveiro. Produtores executivos. Depois o filme andar pelo mundo inteiro, isso é este Silva. Uma coletiva. Muito bem, assim se desvenda o mistério. Alguns, ainda mais. Este que Mas estás Está a ali ver, eu não me apercebi dessa solidariedade entre as cooperativas. não tocava a todos, era só algo. Não era. Não, mas havia. Acho que sim. Quer dizer, porque as cooperativas também eram de figuras, não é? Por exemplo, a Cine Econon era uma selo, não é? Sim. Era uma selo. Depois tinha Lira e depois tinha. Eu com os nomes nunca fui muito bom com nomes. Mas era sobretudo. Sim, o Galvão Teles. Sim. E depois a Zero era o Seixas e a Norlin. Sim. E depois, portanto, aquilo era muito. A viver era do cinema. Já era tudo assim. Mas quer dizer, mas apesar de tudo reunia uma série de gente, não é? Sim. Que tinham. Fizemos, aliás, para conseguir um feito notável, que era ter feito uma grande cooperativa, que os fizessem todos, onde o poder de decisão e o poder de reivindicação frente ao Instituto Português de Cinema aumentasse. Mas não conseguimos levar isso até ao fim. Nessa reta final não nos entendemos. Mas eram várias cooperativas a fazer isso? Eram todas. Sim. Sim, isso é que teria peso. A Arca e também a cooperativa do Seixas. Só que no final não nos entendemos. Acontece. Pois. É difícil juntar muita gente, muitas cabeças, é difícil. Não, são Não, jogos mas de havia poder, interesses são jogos diversos, de não é? poder. Havia interesses diversos. Sim. Cada um puxa a brasa a sua sardinha. Sim, depois o Seixas foi para diretor
do Instituto de Cinema. Isso era uma coisa que devia ser proibida. Depois o Macedo já vinha do cinema do outro tempo, lá do outro regime. E portanto não era assim muito bem aceito entre nós, não é? Claro. Politicamente. Com certeza. Que estava comprometido com o regime anterior, tinha filmado o regime anterior. É como o Adriano Moreira, não é? Dizem que ele levou a vida inteira a justificar 2 anos de termos na Ação Nacional Popular, lá na Assembleia Fascista. Mas o Seixas foi depois. Muito depois do 25 de Abril é que ele teve poder. O Seixas foi para o ICA, para o Centro Português de Cinema, para o Instituto Português de Cinema em 76. Foi Sim. depois. Sim. Muito bem, está na hora de fechar a mesa redonda. Eu queria agradecer imenso a vossa presença, gostei imenso de ouvir certos momentos. Já o conheço até há bastantes anos. Participou comigo também na minha tese de doutoramento, entrevistei. E a Manuela conheci hoje finalmente pessoalmente, através do filme também. E gosto muito